E a gente vive a melhor época para ser fisioterapeuta, não há dúvida, né? A questão é o que cada um está fazendo para colher todos esses benefícios. De ter uma prática profissional bacana, de ser reconhecido, de ser valorizado, mas também de conseguir viver a vida além da fisioterapia. Porque eu sei que vocês que estão aqui buscam conhecimento, buscam realmente aprender algo novo, na teoria e na prática, mas que vocês querem ter tempo de qualidade para fazer as coisas que vocês gostam. Vocês querem ganhar dinheiro suficiente para ter mais conforto e mais liberdade de escolhas. E é por isso que eu trouxe esse tema hoje aqui para vocês, que é o fisioterapeuta especialista em coluna lombar. Quais são os acertos e quais são os erros dessa escolha? E se o tema te interessa, já curte esse vídeo para que o YouTube entregue ele para ainda mais profissionais e a gente fortaleça a nossa manada, a nossa tribo. Se você está acompanhando os outros materiais e não quer perder nada do que acontece por aqui, fica à vontade para seguir o canal e receber todo o material fresquinho, quentinho no dia da nossa programação. Eu sou um expert, eu sou um especialista em coluna lombar. Primeiro, que esse título, na verdade, não existe. É o próprio profissional que se intitula. Não existe uma formação de especialista em coluna lombar. É muito mais uma questão de reserva de mercado. Por que que o fisioterapeuta muitas vezes faz isso? Porque ele conhece muita gente que tem dor lombar. Ou porque ele escuta falar que existe uma grande incidência de dor lombar, porque ele viu lá uma publicação que diz que a cada 10 pessoas, 8 vão ter em algum momento uma dor lombar na vida. E isso atrai. Isso atrai. Se o paciente ele olha dentro de uma rede social ou vai pesquisar no Google e existe lá um fisioterapeuta generalista, um fisioterapeuta especialista em coluna e alguém que se intitula especialista em coluna lombar, a tendência é do paciente buscar por este profissional, porque o paciente vai acreditar que esse profissional é muito habilidoso para trabalhar a lombar. E até aí, eu não vejo um grande mal. O grande mal, ele é clínico. Como assim, Michael? Quando que o profissional, né, ele se dá mal nessa situação? Ainda sem considerar o paciente que também vai ser lesado por isso. É quando o fisioterapeuta acredita que ser um especialista em lombar exige que ele conheça apenas a coluna lombar. Exige que ele entenda sobre a anatomia de cada uma dessas pecinhas. Aqui é o corpo da vértebra, daí tem o pedículo, tem a lâmina, tem o processo espinhoso, tem uma faceta articular superior e outra inferior. Daí quando essas duas vértebras elas se encaixam, elas se conectam, cria-se aqui uma biomecânica de flexão e extensão, de inclinações e de rotação, que a lombar pode ter uma dor e que a origem dessa dor está no local do sintoma. E eu vou fazer tudo quanto é técnica, conduta em cima da dor. Isso é um problemão para o paciente e para o profissional. Por quê? Muita gente vai fazer isso. Daí o paciente, ele vem reclamando, por exemplo, de uma dor lombar em L2 do lado esquerdo. E o fisioterapeuta vai lá e coloca uma ventosa ou coloca agulhas próximas da dor. Você entende que várias pessoas podem fazer isso? Não exige um grande esforço, não tem uma barreira de entrada intelectual, é facilmente reproduzível. E o paciente ele vai buscar por alguém que faça isso, só que cobre um preço mais barato. E você vai ter muita concorrência. Então, se você quiser se tornar realmente referência no tratamento da lombar de um paciente, o que é necessário? Quais são pré-requisitos? Primeiro de tudo, vai ter que dominar a base realmente. Só que você não pode ter uma visão radiológica. Você não pode ver a lombar como só um esqueleto ou empilhamento de ossos. Você tem que considerar todos os músculos de camadas mais profundas, os posteriores, os anteriores, os laterais, todos os ligamentos da região. Cada um dos ramos neurais que vão formar os nervos de um plexo lombar ou dos nervinhos que vão para a própria coluna, que são nervos diferentes, né? Isso aqui é a base do nosso raciocínio, que vai levar para uma boa avaliação e um bom tratamento, falando ainda só de quem? Só da lombar.
E isso está no alcance do fisioterapeuta. Só que, mais do que isso, você precisa expandir a sua visão para entender que a coluna lombar, funcionalmente e patologicamente, ela é influenciada pelo sacro. Ela é influenciada pelo osso do quadril, pela torácica, até pela cervical, pelas costelas, pelas vísceras que estão no abdômen e na pelve. Então, ela pode estar sofrendo de uma dor que é causada por qualquer uma dessas estruturas, inclusive por uma pisada incorreta do paciente. E da mesma maneira, um problema na lombar pode repercutir à distância. Aí sim, quando você começa a enxergar o paciente como uma unidade, como um corpo integrado, interdependente, você começa a se destacar. Porque às vezes você vai tratar a lombar olhando e mexendo na lombar, só que às vezes você vai tratar a lombar mexendo em uma região diferente. E como que o paciente reconhece você como referência? Se você gerar resultado para ele. Como que você me reconhece como uma referência para poder te ensinar quando eu te passo alguma prática ou alguma teoria e mude a tua forma de enxergar o paciente e que te faça melhorar esse paciente mais rápido. Tá vendo como que é esse jogo? É uma relação de ganha-ganha? Pensa no teu paciente. Se eu escondesse o jogo, se eu escondesse informações, não seria tão interessante as pessoas se tornarem membros do Physics Club, por exemplo, e ter acesso lá a todo o conteúdo que precisa, de anatomia, de raciocínio, de avaliação e de tratamento. Por que que o clube cresce a cada dia? Porque as pessoas sabem que precisam daquilo. Por que que a tua agenda vai crescer a cada dia? Porque o teu paciente, ele começa a entender que para resolver o problema dele, ele não precisa de um profissional que faz tudo igual a todos os outros. Ele precisa de um profissional que pensa diferente, que avalia com atenção, que ouve o paciente, não só o que o paciente fala, mas que entende de maneira específica como que está essa biomecânica, onde que existe uma sobrecarga, por que está doendo, o que está doendo e onde que está a raiz do problema, para você abordar essa raiz, seja local ou seja à distância. É um pouco mais trabalhoso, mas pode ser simples. Obviamente que não é fácil, senão todo mundo chegaria num ponto de reconhecimento profissional. E o mercado ele é cada vez mais seletivo. E para você que realmente quer dar um passo adiante, faz o seguinte, começa a seguir o canal. Não perde por nada os conteúdos que vão se empilhando ao longo das semanas. Porque, ora, as sacadas são de bastidores, né? Como aumentar o preço de uma consulta. Ora, é uma dica clínica sobre uma técnica de tratamento que é super eficiente para uma dor específica. E ora, é uma pegada de mentalidade, para você entender que a tua escolha na fisioterapia vai fazer total diferença lá na frente. O paciente que você vai atrair tem relação com aquilo que você passa para o mundo lá fora. Se você fala sobre coluna na tua rede social, você vai atrair a atenção do paciente que tem problema de coluna. Se você fala sobre nada, você não atrai a atenção de ninguém. Se você fala sobre muitas coisas, o teu paciente fica confuso e não sabe se você é realmente bom em algo. Então, é interessante ser especialista? Em questão de negócio, sim. Desde que você gere um resultado acima da curva para os pacientes com um problema naquela região. E se a informação foi útil, se isso vai ajudar na tua curadoria, nas tuas escolhas profissionais de aqui em diante, curte o vídeo, porque daqui a pouco chega mais informações sobre como ser referência, como cobrar um valor justo por um atendimento, sendo expert no tratamento de dores, sejam essas dores onde for, naquele local que você escolher trabalhar, com o público-alvo que você definir. Porque se você não fizer isso, o mercado vai fazer. E às vezes o mercado vai te nivelar dentro da média. E a média da fisioterapia, ela não é tão gloriosa. A média da fisioterapia gera limitações de escolhas, gera falta de liberdade. E aí esse profissional vai torcer para chegar sexta-feira e vai abominar a segunda-feira. E você tem que aprender a amar os processos, amar estudar o teu paciente, amar ver o teu paciente melhorando, porque você tem uma participação importante nessa transformação. O teu paciente vai te olhar com outros olhos e vai passar a te indicar novos pacientes todos os dias. E é da mesma maneira que você compartilha esse conteúdo com os teus colegas que o teu paciente vai indicar o teu atendimento. Bora lá? Vamos crescer juntos?